Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. Tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar um like no vídeo. Não se esqueça da Loja Assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Combinado? Então vamos começar com os relatos de hoje. Lembrando que todos os nomes de todos os relatos já estão trocados, ok? E o primeiro é este: As Almas da Estrada. É o moço que nos conta. Olá, Ana, meu nome é fulano, moro no interior do Rio Grande do Sul. A história que tenho para contar aconteceu com o meu avô, sua irmã e seus pais. Meu avô nasceu em 1929 e no dia em que escrevo, ele tem 96 anos. Olha que beleza. Ele e sua irmã sempre nos contaram essas histórias desde que éramos pequenos. Sempre nos contaram essa história desde que éramos pequenos. O meu avô nasceu numa pequena cidade no Rio Grande do Sul. Ele era filho do meu bisavô, seu Augusto, um forte fazendeiro, e de sua esposa, Dona Amélia. Eles moravam em uma fazenda afastada da cidade. Certa vez, a irmã do meu bisavô adoeceu e eles foram visitá-la. Ela morava em uma cidade não tão distante. Então a família saiu pela manhã e pretendia voltar no fim da tarde. Na época, o meu avô já tinha 17 anos. A viagem de ida foi tranquila, eles foram de carro, já que meu bisavô possuía um dos poucos automóveis da região. E na volta, porém, já era noite, quando entraram na estrada de chão que levava até a fazenda. Aquele trecho tinha uma história triste. No final da década de 1890, durante um período de grande violência na região, uma mulher e seus 2 filhos, que trabalhavam em uma fazenda local, foram brutalmente mortos por saqueadores. Desde então, moradores contavam que em certas noites era possível ver a mulher e as crianças na estrada pedindo carona. Meu avô nunca tinha visto nada, até porque a família quase nunca saía da fazenda, que era grande e até possuía uma pequena vila. Aliás, hoje essa vila leva o nome do meu bisavô Augusto. Mas naquela noite, quando chegaram perto do local onde as mortes aconteceram, viram algo que os marcou para sempre. Na beira da estrada, surgiu uma senhora, acompanhada de 2 crianças, sinalizando para pedir carona. Meu bisavô, desconfiado de que poderia ser um assalto, não parou o carro e seguiu em frente. No entanto, alguns quilômetros depois, o carro parou de funcionar do nada. Eles estavam sozinhos na estrada. O carro, que funcionava a manivela, precisaria ser ligado manualmente. Meu bisavô e meu avô desceram para verificar o problema quando, mais à frente, a mesma mulher e as 2 crianças apareceram novamente. Dessa vez, bem atrás do meu bisavô. Minha bisavó, Dona Amélia, uma mulher de muita fé, imediatamente pegou o terço e começou a rezar. Minha tia-avó a acompanhou, enquanto meu avô e o meu pai voltaram rapidamente para dentro do carro. Foram longos 20 minutos de tensão, onde as aparições vinham e iam, aproximando-se e afastando-se. Misericórdia. Então, assim que terminaram a oração do terço, o carro voltou a ligar novamente, normalmente, sem nenhuma explicação. Eles seguiram viagem sem mais nenhum problema e chegaram à fazenda em segurança. No dia seguinte, ainda assustado, o meu bisavô foi até a igreja contar o ocorrido ao padre. A família encomendou uma missa pelas almas daquela mulher e das crianças. Depois foram ao cemitério onde estavam enterrados, levando flores, rezando e acendendo velas por eles. Meu avô diz que nunca esqueceu a expressão de sofrimento no rosto daquelas pessoas e que até hoje reza por suas almas. Sempre que eu vou visitar o meu avô na fazenda, eu volto bem cedo para a cidade. Eu tenho medo de encontrar as almas, mas ao mesmo tempo eu morro de vontade de vê-los.
Ai, eu entendo. É assim, eu também sou assim. Ai, eu morro de vontade de ver uma assombração, assim, na estrada não. Tipo no sítio, quando a gente vai, assim, e principalmente quando volta à noite, eu fico, ai, será que eu vou ver uma assombração? Um disco voador? Um lobisomem? Mas ao mesmo tempo eu falo, meu Deus, e se eu ver? O que eu faço? Sei não, aí eu vou acelerar o carro. E se o carro desliga no meio? Aí tá lá a assombração. Fala, ai, você não queria ver? Não, assim, era só um devaneio de minha mente durante o dia. À noite eu já não quero ver mais nada. É bem assim, né? A gente quer e não quer. É uma curiosidade, né? Na verdade, uma curiosidade de estar em contato com o desconhecido, Mas ao mesmo tempo você fala, eita, não sei, né? De repente, talvez não. É bem isso. Mas, gente, que legal, não. Que interessante, não é? Essas aparições. Ai, que dó da família também, né? Da mulher e das crianças. Tomara que elas tenham, depois dessas rezas, essas velas, aí elas tenham conseguido achar um caminho, né? Porque também, né, a gente fica com medo, mas dá dó da alma também, né? Das crianças, da mulher. Imagina o sofrimento, tá perdido aqui ainda. E revolta também, né? Pelo que aconteceu ali. Bom, vamos para o próximo relato. O rapaz... Olha, até cuspi. O rapaz de bicicleta. É uma moça que nos conta este e, na verdade, os próximos 4 relatos da mesma moça. Oi, Ana e Assombrados, meu nome é Fulana, sou natural do extremo sul do Brasil, Rio Grande do Sul, também, olha só, do sul aqui hoje. Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai, um lugar cheio de histórias e causos. Então, seguem alguns, ela tá falando aqui, ó, pode falar as cidades e o estado, tá? Então, seguem alguns relatos meus e da minha família. O meu pai contou que certa vez, quando jovem, ele e seu primo foram a um baile no interior da nossa cidade natal, os chamados bailes de campanha ou bailes de ramada. Esses bailes eram afastados do centro da cidade. Para chegar até lá, era preciso pegar estradas de chão, iluminadas apenas pelo farol do carro. Aliás, um carro não, um Fusca azul calcinha, que anos depois foi o local da lua de mel dos meus pais. Mas essa é uma outra história para rolar de rir. Meu pai contava que devia ser por volta de umas 2 ou 3 horas da madrugada, quando resolveram ir embora do baile, pois seu primo precisava acordar cedo para trabalhar com o caminhão e precisava dormir um pouco, pelo menos. Estavam voltando para casa quando avistaram à sua frente um rapaz em uma bicicleta azul, vestido todo de branco. Quando seu primo estava prestes a ultrapassá-lo com o Fusca, o meu pai disse: Fulano, por que não oferecemos uma carona para o vivente? O pobre só vai chegar na cidade amanhã e coberto de poeira. O primo debochou e disse que pedalar fazia bem para a saúde, pois foi seu primo dizer isso e, segundo meu pai, algo inacreditável aconteceu. O rapaz emparelhou com o Fusca, ao lado da porta do motorista. Aqui, na verdade. Por mais que acelerassem, não conseguiam ultrapassar a bicicleta do rapaz. Apavorados, começaram a rezar, mas o rapaz continuava acompanhando. Até que simplesmente sumiu em uma curva. Sumiu. Os valentões chegaram à cidade se borrando de medo. Vai, fala aí. O outro queria dar uma carona para assombração. O outro zombou da assombração. A assombração falou: ah, é, meu amigo? Vamos ver quem vai precisar de carona agora. Olha, essa história é muito parecida com uma outra que eu contei aqui. Ou umas. Tem uma parecida, que também era um cara de bicicleta, só que acho que era na rodovia, na estrada. Eu não lembro se era um ou se tinha mais de um. Mas eles também estavam em altíssimo... Esse ainda estava no Fusca, numa estrada de terra. Esse outro relato, ele estava tipo numa rodovia, numa velocidade muito alta. E o cara do lado da bicicleta estava lá, acompanhando junto. Aí que ele falou: gente, isso aí não é humano, não. Quer dizer, pelo menos isso aí não é encarnado, não. Foi algo desse tipo. Eu não lembro bem o relato, é lá das antigas. Se alguém souber ou lembrar, pode deixar aí. Mas é algo desse tipo. Olha só. Ai, gente, imagina. Bom, não ia ter... É que outros tempos, mas eu não ia ter coragem nem de dar carona, mas também não ia zombado, coitado, né? Vamos lá, próximo relato da mesma moça. A moça de gelo. Esse relato também é do meu pai.
Certa vez, quando jovem, ele resolveu Ele resolveu acompanhar um amigo caminhoneiro em uma viagem para ganhar um dinheirinho extra, ajudando a carregar e descarregar o caminhão. Nesse caso, eu vou ficar devendo maiores detalhes, pois eu não me lembro de tudo e o meu pai já é falecido. Mas o que ele sempre contava é que em determinado momento da viagem, durante a madrugada, avistaram uma moça pedindo carona na beira da estrada, sozinha. Pelo avançar da hora, resolveram parar para perguntar para onde ela precisava ir, mas ela não respondeu. Apenas se materializou dentro do caminhão. Oh, meu Deus. Tipo, eu aceito a carona. Apareceu lá dentro. Meu Deus do céu. Ela não respondeu nada, só se materializou dentro do caminhão, sentada entre os dois na cabine. Meu amigo, me diga o que você faria nesse momento. Continuaria dando a carona? Largava o caminhão pra ela e ia embora a pé? Ou gritava e desmaiava ali mesmo? O que você faria? Bom, ali, sentada no meio dos dois na cabine do caminhão. Meu pai jurava de pé junto que nenhum dos dois sequer abriu a boca. O amigo, apavorado, ligou o caminhão e seguiu viagem, rezando em voz alta. Meu pai dizia que só sentia frio e não conseguia olhar para a moça de tanto medo. Parecia que havia um bloco de gelo entre entre ele e o motorista. A passageira seguiu com eles por pelo menos uns 20 quilômetros e depois simplesmente evaporou. Menino, que experiência da hora! Não, imagina! Não, eu ia ficar com medo também. Mas, cara, você é um dos poucos, vocês que podem dizer... Ou que o pai dela, né, era. O pai que foi... Que o fantasma sentou ali no meio, andou 20 quilômetros do lado e sumiu. Ela não fez nada, né? Medo é nosso, medo é nosso. Ela só tava, sei lá, perdida, precisando de alguma coisa. Vocês deram a carona, foi tudo legal, fizeram tudo de boa, rezando, é claro, eu também, eu faria. Mas assim, ela apareceu, depois sumiu, talvez seja um costume dela fazer isso, né? Também, talvez, tadinha, perdida também, acredito, né? Porque se fosse maldosa, talvez ela tivesse feito a maldade, alguma coisa, mas não fez nada. Ela só, me lembra aquele relato Carona Assombrosa, não é? Foi algo assim também, mas ela não materializou, ela entrou mesmo e sentou ali do lado. Gente do céu. E ela foi, ele deu a carona mesmo. Fazer o quê? De noite. Você vai largar o caminhão lá e sair? O negócio era seguir rezando mesmo, acho que é isso. Meu próximo relato. Salva pelo sonho. Ana, eu sou uma pessoa sensitiva e desde pequena vivi várias situações assombradas. Então resolvi relatar algumas das minhas experiências. Esse caso aconteceu quando eu tinha por volta de 13 ou 14 anos. Hoje eu tenho 32. E eu estudava pela manhã. Certa manhã, sonhei que acordava atrasada para o colégio. A cidade estava com uma neblina forte, de baixíssima visibilidade, o que é normal no inverno. Ao chegar à esquina de casa, me deparei com uma senhora que eu nunca tinha visto na vida. O que era estranho, já que a cidade é pequena e todo mundo se conhece. Ela era baixinha, curvada, e o que mais chamava atenção eram seus olhos cor de mel. Ela pegou no meu braço, olhou bem nos meus olhos e disse: "Menina, cuidado, que em dias assim, menina, cuidado, que em dias assim muitos acidentes acontecem." E soltou meu braço. Eu segui meio sem entender e quando eu ia atravessar a rua, um carro surgiu do nada e me atropelou. Nesse momento eu acordei num susto. Olhei para o relógio e percebi que ele não havia despertado. Provavelmente eu esqueci de ativá-lo e que eu já estava atrasada. Saí de casa irritada com o atraso e o frio e qual a minha surpresa ao ver na minha frente a mesma senhora do sonho. O mesmo rosto, a mesma roupa roxa e o chale cinza. Os mesmos olhos cor de mel. Ela só não pegou no meu braço, mas repetiu a frase com a mesma voz. "Menina, cuidado que em dias assim muitos acidentes acontecem." Fiquei paralisada por alguns segundos,
Quando me virei para perguntar quem ela era ou seu nome, ela já havia sumido na neblina. Segui para a escola em estado de choque e encontrei um colega no caminho. Ele perguntou o que eu tinha. Eu respondi que nada, que ainda estava com sono. Mas não conseguia parar de pensar naquela senhora. Quando chegamos na fatídica esquina, o meu colega já ia atravessando e eu o segurei na jaqueta. Eu o segurei pela jaqueta. Foi assim o tempo dele dar um passo para trás e um carro sem luzes passou em alta velocidade diante de nós, naquela neblina. Passei a manhã toda pensando no ocorrido. Quando eu cheguei em casa, eu contei para minha avó, que era espírita, e ela me disse que com certeza aquela senhora era o meu anjo da guarda. E aí, assombrados, o que acham? Será que aquela senhorinha era mesmo o meu anjo da guarda? Olha, pode-se dizer que sim, né? Ela era, provavelmente não era uma mulher de carne e osso, algo espiritual que estava ali para te alertar, para te dar Por que não falou claramente, né? Se você, não sei, se você atravessar aquela esquina, você vai ser atropelado, então fica pra cá. Mas ela só deu a entender, talvez, não sei, gente. Aí o sonho, que foi muito real, inclusive, mostrou, ou o sonho mostrou o que ia acontecer, o futuro. E aquela senhora foi usada, talvez fosse alguém de carne e osso, mas foi alguém usado para dar um recado da espiritualidade. Não, a mulher sumiu, né? Ela sumiu na neblina. Então, pode se chamar de anjo da guarda. É uma proteção espiritual. Muito bom. Próximo relato, uma das madrugadas mais assustadoras da minha vida, ainda a mesma moça. Esse relato aconteceu na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, no apartamento da minha tia, que aqui vamos chamar de Fulana. Na época eu tinha 19 ou 20 anos, morava sozinha em Pelotas, mas a minha tia estava se recuperando de uma crise de depressão muito forte, então acabei praticamente morando com ela por alguns meses. Era inverno, acredito que junho ou julho. Nunca eu sei ao certo, porque o calendário da universidade estava sempre bagunçado por conta das greves. O fato é que eu estava em final de semestre e cursava arquitetura. Quem conhece sabe que estudante de arquitetura não dorme nessa época, já que passamos várias noites virados fazendo projetos. Outra informação importante é que a minha tia já estava bem melhor da depressão e tinha começado a frequentar um centro espírita bem famoso na cidade. Naquela noite, eu estava trabalhando na cozinha da minha tia para não fazer muito barulho. Para vocês entenderem melhor, o apartamento tinha os cômodos alinhados. Primeiro a cozinha, com uma porta que dava direto para o corredor do prédio. Ao lado, a sala, com a porta principal, também com acesso ao corredor. E depois os 2 quartos e o banheiro. Como o quarto da minha tia era colado com o meu e com a sala, o melhor era trabalhar na cozinha, para não atrapalhar o sono dela com o barulho do teclado e o tec-tec do mouse, enfim. Eu sempre gostei de trabalhar ouvindo música, então estava de fone de ouvido. Por volta das 3 horas da madrugada, eu ouvi uma batida na porta da cozinha, mesmo com a música no fone. Aí eu tirei o fone, fiquei em silêncio para ver se escutava mais alguma coisa. Foi quando eu ouvi outra batida, agora mais distante, no corredor. Pensei que poderia ser alguma vizinha, também estudante, chegando bêbada e se desequilibrando no corredor. Resolvi abrir a porta da sala para ver se tinha alguém precisando de ajuda. A luz do corredor estava acesa, pelo sensor de movimento, mas não havia ninguém. O que me chamou a atenção foi o tapete da entrada do apartamento da minha tia, o capacho, sabe? Que estava no meio do corredor, mais pra frente, passando até a porta do apartamento das gurias. Pensei, certo, alguém tropeçou no tapete e quase caiu, deve ter sido isso. Fechei a porta da sala, a luz do corredor apagou e eu sentei no sofá para procrastinar um pouco. No momento em que peguei o controle remoto para ligar a TV, um estrondo fez a porta da sala tremer.
Meu coração disparou, gelei na hora e percebi que algo de errado não estava certo. Pensei que aquilo pudesse ter acordado a minha tia. Então fui pé por pé até o quarto dela, mas quando cheguei na porta, outro estrondo na sala. Dei um pulo e um grito, entrando direto no quarto da minha tia. Foi então que eu me dei conta de que justo naquela noite ela tinha tomado remédio para dormir. Ela balbuciou algo meio grogue, virou para o lado e continuou dormindo. Fechei a porta do quarto e ouvi os estrondos continuarem, agora em outras portas do corredor. E eu pensei, eu vou apagar as luzes. Assim, seja lá o que for, pensa que a gente foi dormir. Sim, eu sei que não faz sentido, mas eu estava apavorada, eu não sabia o que estava causando aqueles barulhos. Fui até a cozinha desligar meu notebook para apagar a luz e me esconder no quarto, quando de repente um estrondo veio do meu lado. A porta da cozinha bateu forte e, para minha surpresa e pavor, eu vi que uma ponta do capacho da minha tia tinha entrado por baixo da porta. Era ele que estava se debatendo contra as portas. Mas como? Sozinho? Quando me dei conta, o capacho saiu debaixo da porta e deu outro estouro no fundo do corredor. E eu pensei, eu só posso estar ficando louca. Desde quando espírito possui objeto inanimado? Certa de que era algum engraçadinho, desliguei a luz da cozinha e fui olhar no corredor de novo, pela porta da sala. A luz do corredor estava acesa e lá no fundo estava o capacho. Olhei para um lado, olhei para o outro, ninguém. Fechei a porta e no segundo em que eu tirei a mão da maçaneta, outro estrondo, bem na minha frente. Não tinha sombra de ninguém pelo basculante da porta. Ali eu gelei de vez. Desliguei a luz da sala, corri para o quarto, me enfiei debaixo das cobertas e comecei a rezar, pedindo a Deus que ele levasse aquilo dali, porque eu precisava dormir e naquela casa não havia nada para aquilo. Adormeci conversando com Deus. No outro dia, acordei perto do meio-dia. Minha tia já estava fazendo o almoço e perguntou: Fulaninha, aconteceu alguma coisa essa madrugada? Quando eu fui tirar o lixo, meu capacho estava lá na frente do apartamento do seu fulano. O seu fulano morava no extremo oposto do corredor, bem longe de onde eu vi o capacho pela última vez. Na hora, com receio, eu comecei a contar para ela o que tinha acontecido. Mas só de lembrar eu comecei até a chorar e tremer de medo de novo. Minha tia me deu um copo de água e perguntou por que eu não tinha chamado ela. Eu falei, eu tentei, tia, mas você estava grogue do remédio. Foi quando ela me olhou séria e disse, mas eu não tomei remédio para dormir essa noite. Naquele instante eu senti um arrepio na espinha. Então perguntei se tinha acontecido algo diferente no centro espírita aquela noite. Minha tia contou que eles tinham trabalhado ajudando almas que estavam desgarradas. Na hora eu pensei e depois o orientador espiritual dela confirmou que alguma dessas almas pode ter acompanhado a minha tia até o apartamento e causado toda aquela bagunça. Eles fizeram um ritual de limpeza e passagem e depois disso nunca mais tivemos nada do tipo no apartamento. Ainda bem. Bem, Ana, tenho outros relatos, mas envio em outro momento. Eu espero que você e os assombrados tenham curtido. Muito obrigada, um beijo para você. Bom, eu já ia levantar a hipótese de ser algo da própria mente, da sua própria mente, preocupada e cansada por conta dos trabalhos e dos projetos da faculdade, a sua mente produzindo esses fenômenos de batidas e tudo mais. Poderia ser a própria tia que dormindo saiu do corpo e estava fazendo alguma coisa do tipo, mas também não dá para entender por que ela bateria nas portas dessa forma e jogaria o capacho para lá e para cá. Tipo, ela fazendo isso não tem muito sentido, né? Se fosse outros fenômenos, tipo um copo se mexendo, uma gaveta de talheres assim se abrindo, porque poderiam ser atividades do dia a dia dela, entendeu? Então ela estar fora do corpo fazendo coisas
do dia a dia, abrindo uma porta do banheiro, dando uma descarga, tomando um banho. Então, uma descarga ligando sozinho, um chuveiro ligando sozinho, uma porta se fechando, se abrindo. São movimentos do dia a dia que poderiam ser feitos por ela no astral, assim, fora do corpo. Fantasma de pessoa viva. Mas era o negócio do capacho se batendo pra tudo quanto é lado, né? Muito esquisito. E não é que o espírito possuía um objeto inanimado, ele só estava usando o objeto. Então ele mesmo pegava o objeto e pá, jogava, entendeu? Catava o capacho e batia. Deve ser algum espírito meio brabinho também, então. Como você disse, teve um negócio lá no centro, deve ter sido isso. Só que ela dormiu. Será que ela estava fora do corpo também fazendo algum tipo de luta espiritual ali? E o espírito lá brabo tacando o capacho e ela não se lembra, né? Continuou aí a batalha espiritual do lado de lá. E quem ficou no meio disso tudo foi você, que precisava estudar, precisava dormir. Não conseguiu. Gente do céu, olha que interessante. Agora vamos para o próximo relato, que ainda não é o último. Quem atendeu o interfone? Agora é uma outra moça que nos conta essa história. Oi, Ana, meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Eu tenho 36 anos. Hoje eu quero compartilhar um acontecimento recente que ocorreu no início de março de 2025, agora. Para contextualizar, em 2021 eu precisei de um dentista porque estava com um dente doendo. Como era fim de ano, poucos profissionais estavam atendendo e acabei encontrando um senhor experiente na área, o Dr. Oscar. Marquei uma consulta, fui ao consultório, fiz o procedimento necessário e voltei na semana seguinte para finalizar o tratamento. Tudo certo. Agora, em março de 2025, estava novamente com dor de dente. Como já uso o aparelho, tentei entrar em contato com o Dr. Oscar para ver se ele poderia me atender. Liguei várias vezes e mandei mensagens, mas não tive resposta. Como não consegui agendar com nenhum outro dentista naquela semana, pedi ao meu marido que me levasse à clínica do Dr. Oscar para falar com ele pessoalmente. A clínica fica no centro da cidade, perto de uma padaria e de várias lojas. Meu marido estacionou a moto, um pouco afastado porque não havia vaga em frente ao consultório. Desci e fui até o interfone do prédio. Uma funcionária da padaria estava perto de mim, saindo para fazer uma entrega. Apertei o interfone e, para minha surpresa, eu ouvi a voz do Dr. Oscar respondendo: "Pois não?" Aí eu expliquei que eu estava com dor e perguntei se ele poderia me atender. E ele respondeu calmamente: "Vou apertar aqui o botão, pode entrar." Escutei o som característico do portão sendo acionado, indicando que a porta destravaria. Mas quando tentei abrir, nada aconteceu. Empurrei levemente, mas a porta continuava trancada. Achei estranho, então apertei o interfone novamente. Dessa vez, ninguém mais respondeu. Nesse momento, a funcionária da padaria, que estava voltando da entrega, olhou para mim e disse algo que me fez gelar. "Moça, o dentista não trabalha mais aqui. Infelizmente, ele faleceu há alguns meses. Ninguém mais vem na clínica." Meu coração disparou. Eu senti um arrepio subir pela minha espinha. Tipo, o quê? Como assim ele faleceu? Eu acabei de falar com ele. Aí eu balbuciei assim, mas eu acabei de falar com ele pelo interfone. Ela me olhou com preocupação e disse: "Moça, você tá bem? Você tá pálida." Eu tava, de fato, atônita. Agradeci rapidamente e voltei até o meu marido, ainda processando o que tinha acontecido. Contei tudo pra ele e ele tentou me acalmar. Ele falou: "Ó, deve ter sido coisa da sua cabeça, amor." Mas ele sabe que eu vejo, sinto e ouço coisas. E eu ouvi a voz do Dr. Oscar com clareza. Ouvi o som do botão sendo apertado para destravar a porta. Ainda bem que a porta não abriu, né? Já imaginou se eu tivesse entrado para ser atendida por um dentista que não tá mais entre nós? Mas ele era bonzinho, né? Muito obrigada pela atenção. Um beijo para você, obrigada. Mas onde isso aconteceu? Se você ouviu o barulho da porta e ela não abriu de fato? Uai, por quê? Será que isso aconteceu? Não vou dizer que é só na sua cabeça. Também não quero ficar falando que foi outra dimensão. Mas por que ela ouviu o barulho e ele não abriu de fato?
Não sei. Só um minuto. Mas olha, tem muita história nesse sentido, assim, que a pessoa atende o telefone, ou que a pessoa até conversa, fala, dá a conversa com a pessoa, não sei o que lá, de repente alguém fala, não, mas ele morreu uma semana atrás. O quê? Tem um relato muito interessante aqui de uma... se não me engano, era um senhorzinho que vendia milho. Vocês lembram desse relato? Se alguém lembrar o nome, pode colocar aqui, porque os nomes eu não lembro, só lembro mais ou menos assim da história. O senhorzinho vendia milho na rua, tinha aqueles carrinhos de milho e ele vendia na rua. E aí um dia, eu acho que a moça passou, o rapaz, não sei, e ele tava lá, aí conversou com ele tava na barraquinha, não sei o que tudo. Aí depois, no outro dia, tipo, tava a mulher dele na barraquinha. Aí ele falou, por que o senhor não tá aqui, não sei o que tudo. Sei que ela falou que, tipo, fazia um mês que ele tinha morrido. Mas ele tinha visto o cara na barraquinha no dia anterior, sabe? Uma coisa assim, no carrinho de milho. Inclusive, não sei se chegou a conversar com ele, alguma coisa assim. Então tem muitas histórias desse tipo. Tem até uma colega que estudava na faculdade comigo, ela me contou um lance desse. Que ela desceu do ônibus da faculdade um dia e tava indo pra casa dela à noite e ela passava por um quarteirão, assim, que não tinha nada construído. Só tinha um caminho no meio desse quarteirão que o pessoal usava para cortar caminho, justamente. Em vez de fazer isso na rua, a pessoa passava pelo meio do terreno. Não era um terreno baldio, nada. Era um quarteirão ali mesmo, com algumas árvores, uma graminha. E tinha um caminho que o pessoal cortava. E ela passou por esse caminho, era iluminado. E aí tinha sabe aquelas pessoas, aquelas figuras conhecidas da cidade? Todo mundo conhece? Aquela, né? E esse rapaz estava lá, conhecido por todo mundo. Tinha até um apelido na cidade. E aí ela ainda passou um pouquinho assim, falou, nossa, né, essa hora, tipo, era, sei lá, 11h30 da noite, ela sozinha, né? O cara tava também lá sozinho no meio do nada. Ela até passou meio assim e tal, falou, acho que cumprimentou. E aí ela chegou em casa e falou, ai mãe, nossa, agora eu fiquei até com um pouquinho de medo. Ela falou, porque tava passando ali, cortando o caminho, né, passando em tal lugar ali, e o Beltrano tava ali. Passei até meio rápido e tal. Aí a mãe dela falou, como assim o Beltrano? Não pode ser ele. Ela falou, por que não? Ele tava ali e tal. Conheço ele, né, sei que era ele. E ela falou, viu, ele faleceu hoje, tipo assim, né, porque ela não sabia, na cidade pequena a gente sabe. Mas aí a mãe falou que ele tinha falecido um dia antes, ou naquele dia cedo e tal, tanto que ela não sabia ainda que ele tinha falecido. Mas ela falou, não pode ser, eu passei por ele agora ali. E foi isso. Então, isso acontece bastante. Agora, no caso dela, será que o médico, o dentista ainda estava no consultório dele, trabalhando, ou achando que está trabalhando, ou sei lá, sem ter, talvez, ainda muita noção de que havia falecido? Será que foi eu quero dizer, um pulo de tempo? Será que de repente ela foi para um passado onde ele ainda era vivo e ele atendeu o interfone de alguém? Vai saber se lá no passado, em algum momento, ele atendeu o interfone e aí ele abriu para alguém entrar, e aí no caso é ele que acha que falou com o fantasma, porque daí ele fala, nossa, a mulher falou comigo, eu abri o portão e ninguém subiu, não tinha ninguém mais lá embaixo. E aí isso na verdade foi um cruzamento de tempos. Nem sei. Próximo relato e último desta coletânea de relatos de hoje é este. Seria uma amiga imaginária? É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados, eu tenho algumas primas, poucas. Mas primo eu só tenho um. O resto já faleceu. Sem contar que a minha família materna é pequena. Minhas tias tiveram no máximo 2 filhos ou foram mães de filho único, como minha mãe. Esse meu primo, que vou chamar de Eduardo, apareceu na minha casa de surpresa. Ele encontrou meu nome nas redes sociais e, sem avisar, resolveu me visitar. Surpresa, mas feliz, eu o recebi com alegria e um pouco de nostalgia. Afinal, eu lembro dele pequeno, brincando comigo, com as minhas primas. A maioria delas, infelizmente, não está mais conosco. Como uma canceriana raiz, eu sou extremamente ligada ao passado. Preparei um almoço bem gostoso, com sobremesa, e sentamos à mesa para relembrar a nossa infância.
Depois, com um cafezinho, fomos para a sala e eu falei sobre a minha vida. O canal? O assombrado? Falei sobre a minha vida, o canal e meus eventos assustadores. Ana, eu pensei que o Eduardo fosse rir, fazer piada ou demonstrar descrença, mas não. Ele ficou sério. Perguntou mais sobre o canal, o assombrado. E eu expliquei que era algo sério e terapêutico. Então perguntei: você tem algo inexplicável na sua vida que renderia um bom relato? Ele deu de ombros, tomou o resto do café e com um olhar distante respondeu: amiga imaginária conta? Conta, ponto. E aí está o relato do meu querido primo para vocês. Olha, vamos lá. Então vamos ver agora o relato do primo. É ele contando, inclusive, tá? Agora é o primo dela contando essa história. Eu sempre fui um menino solitário, filho único. Brincava como podia com as minhas primas, que eram mais velhas do que eu. Na década de 70, muitas mães não gostavam que meninos brincassem de casinha, de boneca ou de cabeleireira. Achavam que isso poderia torná-los afeminados. Mas isso nunca foi um problema pro meu primo. Peraí, que agora eu não sei quem tá falando, se tá em primeira pessoa, em terceira pessoa, eu não sei mais aqui. Porque ela começa assim: sempre fui um menino solitário. Mas isso nunca foi um problema pro meu primo. Mas eu vou tentar. Agora eu não sei, peraí. Tá, agora é ela de novo falando. Mas isso nunca foi um problema pro meu primo. Hoje o Eduardo tem 59 anos, é casado, pai de uma filha e avô de 2 meninos. Na infância, agora é ela mesma contando sobre a história do primo. Na infância, ele costumava brincar no quintal, empurrando carrinhos, observando formigas ou subindo no enorme pé de jaca que ficava do lado esquerdo do terreno. Lembro bem da casa dele. Era perto da minha, na mesma rua. Na casa do Eduardo havia um porão, onde eram guardados móveis velhos, quebrados, só tranqueira mesmo. Mas para ele, aquele era o seu esconderijo secreto. Ali ele falava sozinho, ria, fantasiava ser um soldado na guerra, até que de forma sutil, uma voz baixa, de menina, começou a responder. No começo ele ficou assustado, mas com o passar dos meses se acostumou com a presença. Foi assim que surgiu a Lia, a menina que sussurrava. Esse contato durou mais de 5 anos. Eduardo confidenciava a ela até sobre as namoradinhas da escola. Trancava-se no porão, pedia conselhos, ria, mas a Lia nunca se mostrou por completo. Sempre foi apenas uma sombra e uma voz. Os anos se passaram, Eduardo foi para o quartel, a vida mudou, seus pais venderam aquela casa e a Lia foi esquecida. Ou pelo menos deveria ter sido. Anos depois, já adulto, Eduardo começou a trabalhar como locutor de rádio, fazendo programas na madrugada. Casado, levava uma vida tranquila. Durante os plantões, atendia ligações de ouvintes que compartilhavam desabafos e histórias pessoais. Ele nunca acreditou muito no sobrenatural, apenas orava esporadicamente e raramente ia à igreja com a esposa. Certa madrugada, porém, atendeu uma ligação diferente. Desde o primeiro alô, sentiu um desconforto estranho. A voz do outro lado da linha era familiar. No início pensou que fosse alguma prima ou colega do colégio, mas então a pessoa disse algo que fez o seu sangue gelar. Eu fui abandonada num porão. Como assim? Ele perguntou confuso. E a voz continuou. Contou sobre um amigo de infância, alguém com quem passou anos de amizade, a quem se apegou profundamente, mas que um dia simplesmente a abandonou. Ela descreveu a casa, o pé de jaca, os móveis velhos, as conversas sobre as meninas da escola. Disse que de repente aquele amigo fechou a porta do porão e nunca mais voltou. Eduardo começou a suar frio, o estômago embrulhou. Desligou o microfone, colocou uma música para tocar e correu para o banheiro, onde vomitou. Em choque, chamou um técnico da rádio e pediu um favor. Descobre de onde veio essa ligação das 2h45 da manhã.
Minutos depois, o técnico voltou com a resposta. O número do qual a ligação partiu estava desativado há anos. E o endereço cadastrado? Era o da antiga casa do Eduardo. Ele pediu folga do trabalho, alegando estresse. Precisava ver aquela casa com os próprios olhos. Quando chegou ao local, encontrou tudo um pouco diferente. A cor da fachada havia mudado, mas o velho pé de jaca ainda estava lá. Parado diante do portão, foi surpreendido por um senhor que o cumprimentou e, ao saber que Eduardo havia morado ali, o convidou a entrar. Ele recusou educadamente e fez apenas uma pergunta. O porão ainda existe? O homem coçou a cabeça e respondeu. Era um lugar escuro e úmido. Minhas netas morriam de medo de descer lá. Então eu desativei o porão. Enchi tudo de pedras. Eduardo agradeceu e foi embora. Achou que depois disso tudo ficaria para trás. Mas algumas semanas depois recebeu outro telefonema. Era Lia. Eu vi você, disse a voz. Você se tornou um homem bonito. Agora viverei apenas nas suas lembranças. Eduardo sentiu um arrepio. Eu nunca vou te esquecer, respondeu. Você foi muito importante para mim. Do outro lado da linha, a voz sussurrou. Em breve, farei parte da sua vida novamente. E então o telefone ficou mudo. Depois que Eduardo terminou o seu relato, eu o abracei e disse para guardar a Lia no coração com carinho. Agora fica a pergunta para vocês, Ana e Assombrado. Será que a Lia era apenas uma amiga imaginária? Ah, claro que não, né? Acho que não. Ou será que fazia parte de uma vida passada e voltou para cumprir uma promessa? Não sei. Não sei. Quero a opinião de vocês, com respeito, como sempre. Ah, e o Eduardo já está maratonando os relatos do canal. Nas madrugadas ele ajuda a tornar o canal Assombrado cada vez mais conhecido. Ah, ele fala na rádio ainda? É? Olha que legal. Aguardando ansiosamente para ouvir esse relato na voz da nossa querida Ana Paula. Um beijo pra você, obrigada. Sabe, isso aí me lembrou, porque tem uma coisa na Netflix que são histórias assombradas de uma rádio da madrugada, sabe, assim também. É uma animação e vai contando várias histórias. Amigo imaginário. Na verdade, eu acho que a maioria dos amigos imaginários não são imaginários, né? É alguma coisa que tá ali. Agora, quem era essa menina? Por que ela tava lá? Será que ela é uma vida, faz parte de uma vida passada? Será que ela era um espírito que ficava na casa e encontrou nele também uma amizade? Tipo, tanto ela foi importante para ele, quanto ele foi importante para ela, e cada um na sua realidade de vida ou morte, né? Se ela era de uma realidade paralela, não sei, talvez não, acho que era. Aí no final ela fala que ela vai voltar, né? Em breve farei parte da sua vida novamente. Como assim? Como assim, querida? Aí a gente fica pensando no quê? Que ela vai reencarnar. Não sei se como filha dele, ou se ele vai acabar cruzando com ela no caminho, ela reencarnada, ou se ela vai vir como espírito de novo. Não sei. Deixo com vocês também, para darem as suas opiniões sempre com respeito, por favor. E o que vocês acham disso? E já tiveram ou conhecem alguma história de alguém que teve amigo imaginário que não era tão imaginário assim? Conta pra gente. Pessoal, estes foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!